Teresa Kimberly, uma jovem romântica, já havia se aventurado em diversas experiências ao longo da vida. Originária de uma família modesta em Boston, Massachusetts, ela desempenhou uma variedade de empregos para economizar e perseguir seu grande sonho, tornar-se uma produtora de cinema. Teresa possuía uma fascinação genuína pelas artes cinematográficas e pelo funcionamento interno dessa indústria. Desde sua infância, enquanto suas amigas se encantavam com a magia e ação nas telas, Teresa Kimberly imaginava o dia em que desvendaria os segredos por trás da criação dos filmes. Fazer parte do processo criativo era o seu maior anseio. Contudo, a jovem não estava ciente de que, anos mais tarde, a batalha entre o bem e o mal, retratada nas telas, seria algo muito mais complexo de compreender, especialmente no dia em que seu empregador a acusou de ser uma grande ladra. Na busca por seus objetivos, Teresa acabou aceitando um emprego como faxineira na residência de Dion Jordan, o proprietário de uma das produtoras mais bem-sucedidas do estado de Massachusetts. Ela nutria a esperança de que, ao começar nessa posição, cedo ou tarde teria a oportunidade de comprovar seu valor e exibir suas habilidades adquiridas em inúmeros cursos, dos quais nunca recebeu sequer uma chance de atuar na área. Teresa não se importava em limpar banheiras e vasos sanitários para o figurão. Para complicar ainda mais, Dio frequentemente promovia festas com seus roteiristas e atores, e quase todos os dias parecia que um furacão havia passado pelo local. A jovem faxineira cansou de contar quantas vezes precisou chegar mais cedo para juntar os destroços e garrafas de bebidas espalhadas por todos os cantos, apenas para ouvir do patrão que precisava ser feito imediatamente, pois ele estava prestes a ter uma reunião importante ou simplesmente iniciar outra festa. Dessa forma, a moça descobriu que o mundo que ela ansiava entrar estava longe de ser o sonho romantizado de sua infância. No entanto, ela estava ciente das trajetórias daqueles que alcançaram o sucesso na vida e dos inúmeros obstáculos que tiveram que enfrentar. Por esse motivo, ela tolerava o jeito excêntrico daquele produtor. Os dias passaram e as festas tumultuadas continuaram se repetindo. Ainda assim, Teresa ficou feliz por ter visto personalidades que costumavam admirar apenas na TV ou em revistas e sites de fofocas, mesmo que por uma ou duas vezes. No entanto, jamais imaginaria que, justamente no dia em que uma dessas pessoas se aproximou dela, seu mundo de sonhos seria transformado em um verdadeiro pesadelo. Era um sábado à noite quando Teresa foi chamada para uma arrumação de última hora na mansão. Embora tivesse combinado de passar o tempo com Tommy, seu noivo, ela sabia que não podia recusar aquele chamado se quisesse manter uma boa relação com o figurão. Pontualmente, ela chegou e seguiu as instruções de uma promotora de eventos contratada para a ocasião. Depois de terminar tudo, Jill se aproximou de Teresa e proferiu palavras que fizeram suas pernas tremerem. "O jardineiro me disse que você estuda cinema, é verdade?" indagou o produtor enquanto fitava os olhos de Teresa. Sentindo o coração subir à garganta, ela assentiu com a cabeça, incapaz de articular uma única palavra, sentindo-se profundamente decepcionada. Foi nesse momento que ele a convidou para ficar e aproveitar a festa, pois seria interessante que ela conhecesse as pessoas que trabalhavam na produtora. O objetivo de Teresa estava progredindo e por um instante ela havia esquecido que naquela casa era apenas uma faxineira. Ela se soltou e socializou com os convidados, estabelecendo até mesmo algumas amizades. Seu noivo só foi buscá-la quando o sol já estava nascendo. No entanto, Teresa ainda não tinha ideia de que seria acordada pelo som das sirenes da polícia. Por volta das 11 da manhã, ela e Tommy ouviram o barulho das viaturas e alguém batendo com força na porta de sua casa. Ao abrir, viram o diretor ao lado de um policial segurando um mandado. "Teresa Kimberly, você está presa por roubo", anunciou o oficial. Desorientada e com uma forte enxaqueca devido à noite anterior, a jovem faxineira estava completamente confusa ao ser levada à delegacia, enquanto era observada com olhares julgadores pelos vizinhos.
No local, ela descobriu que o diretor Dio Jordan a estava acusando de desligar as câmeras de segurança durante a festa e roubar o roteiro original do filme que ele estava prestes a produzir. Teresa ficou em choque e começou a chorar, jurando que não sabia nada sobre o roteiro e que havia permanecido o tempo todo junto aos convidados. Ela afirmava que tudo não passava de um terrível engano. No entanto, o diretor se mantinha irredutível, sustentando a acusação. Segundo ele, uma de suas roteiristas testemunhou o exato momento em que Teresa entrou em seu escritório. E ela era a única pessoa que passou por aquele local na mansão. Teresa chorava e implorava para que acreditassem nela, mas só conseguiu deixar a delegacia após a polícia fazer uma busca minuciosa em sua casa e não encontrar nenhuma prova incriminatória. Aquele roteiro pode me custar milhões se não for produzido. Saiba que você pode alterar, reescrever e produzir de qualquer forma, mas mesmo assim, se um dia você se tornar alguém por causa disso, eu mesmo farei questão de arruinar sua vida. Ameaçou o produtor. Aliás, você está demitida. Teresa sentiu o chão desaparecer sob seus pés e durante várias semanas ficou sem saber o que fazer. Nos primeiros dias, ela simplesmente se encolheu em sua casa, debaixo de um cobertor, assistindo aos filmes e séries de sua infância. A ideia de ser rotulada como uma ladra era algo que simplesmente não fazia sentido em sua mente. Embora tivesse sonhado em trabalhar na indústria cinematográfica, passar por essas humilhações não era um preço que estava disposta a pagar. Até aquele dia, ela estava se virando bem na vida, pagando pelos seus estudos e dividindo as despesas com o noivo, mesmo que isso significasse limpar vasos sanitários e banheiras de pessoas que se consideravam superiores a ela. Então, Teresa percebeu que se esconder em sua casa apenas reforçaria a ideia de sua possível culpa. Ela decidiu retomar sua busca por respostas. Ela conseguiu um novo emprego como lavadora de pratos em um restaurante chinês local. Embora o salário fosse significativamente menor do que recebia como faxineira para o produtor de cinema, naquele ambiente ela encontrou um momento para refletir sobre sua vida, planejar o próximo passo e tentar recomeçar. Nos dias seguintes, Teresa começou a sentir que estava sendo seguida por alguém. Um homem alto e careca parecia sempre aparecer nos lugares onde ela estava. No metrô, no ônibus e até mesmo no cinema, quando saía com Tommy. Sempre que ela tentava se aproximar dele, no entanto, ele desaparecia na multidão. A jovem começou a cogitar a possibilidade de estar enlouquecendo. Até que um dia, ao chegar em casa, encontrou seu apartamento completamente revirado. As panelas estavam espalhadas no chão, fora dos armários, e o sofá estava completamente rasgado e virado do avesso. Tommy ainda não havia chegado em casa, mas as portas do banheiro e do quarto estavam escancaradas. E até mesmo suas roupas íntimas na gaveta não foram poupadas. Teresa pegou imediatamente o telefone e começou a discar para a polícia. Ela correu até os fundos do apartamento, já que não havia sinal dentro de casa. Foi nesse momento que alguém a agarrou por trás e tapou sua boca. Shhh! O homem que a segurava colocou o dedo em seus próprios lábios, pedindo silêncio. "Ele ainda está aqui", sussurrou o homem. Nesse instante, Teresa percebeu que era Dio Jordan, o próprio patrão que a havia acusado de roubo. Sentiu uma vontade imensa de esbofetá-lo e gritar, mas então notou que alguém realmente perambulava dentro de sua casa, revirando tudo em busca de algo. Ela se escondeu atrás das caixas de água do prédio, junto com o homem, observando cautelosamente os movimentos do invasor. Foi nesse momento que Teresa percebeu que era o homem careca que a seguiu pela rua. Ele era o responsável por revirar sua casa. Quando o sujeito finalmente desistiu de encontrar o que quer que fosse, ele desceu as escadas e Jill se virou para Teresa. "Venha comigo, vamos descobrir quem está te incriminando." Jill e Teresa entraram em um carro e começaram a seguir o homem careca. Foi então que o produtor explicou o que estava acontecendo. Segundo ele, desde o dia do roubo do roteiro, ele não conseguia dormir e estava enlouquecendo por não saber em mãos de quem sua preciosa obra estava.
Assim, ele começou a seguir Teresa diariamente, esperando que ela se encontrasse com alguém interessado em comprar o documento roubado. No entanto, durante essas perseguições, o produtor percebeu que havia um homem careca fazendo o mesmo. Jill decidiu seguir aquele homem que acabou parando na casa da ex-faxineira e revirando tudo. Ao perceber que o homem careca também estava atrás do mesmo objetivo, Jill compreendeu que ele era o representante da pessoa que havia encomendado o roubo. Seguindo o carro do sujeito, o produtor de cinema ficou sem reação ao vê-lo estacionar em frente à casa de uma de suas atrizes. Nesse momento, ele imediatamente chamou a polícia e um juiz amigo agiu rapidamente para emitir um mandado de busca e apreensão na residência, a fim de descobrir o que estava acontecendo. A polícia flagrou a atriz e um roteirista do estúdio do Jill guardando o roteiro em um cofre. Inicialmente, eles haviam roubado a obra para vendê-la a outro estúdio, e era por isso que tanto o homem careca quanto o diretor acreditavam que Teresa era responsável pelo crime. Foi essa culpa que a acusou, visando criar uma distração para que todos acreditassem que o que havia roubado estava com ela, enquanto eles planejavam fugir com a preciosa criação. Após a prisão dos verdadeiros culpados, o produtor de cinema implorou a Teresa Kimberly que o perdoasse e aceitasse um emprego em sua produtora. No entanto, Teresa respondeu que nunca poderia trabalhar com alguém que a julgou e fez o mundo inteiro acreditar que ela era uma ladra na primeira oportunidade que teve. Ela decidiu processar o produtor, que foi obrigado a pagar uma generosa indenização. Com o dinheiro recebido, Teresa abriu sua própria produtora, onde escreveu toda a sua história e revelou a verdade ao mundo. O roteiro que causou tanta confusão nunca foi produzido, e o produtor acabou falindo devido à má reputação que o caso gerou. Finalmente, Teresa realizou seu sonho de infância e também se casou com Tommy. Apesar de ter passado por momentos difíceis, manchar sua honra era algo que ela jamais aceitaria. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho, pois em breve traremos mais histórias sensacionais. Um grande abraço, tchau!